Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente recebe aqui Dr. Jefferson Becker, doutora Milena Pitombeira, para falar sobre algo muito atual e importante, que é da Covid-19 e da interação com a esclerose múltipla como um todo, muito além da questão dos medicamentos, do que a comunidade médica tem aprendido aí, vem estudando desse desse momento da pandemia, da Covid, enfim, toda essa interação. Então, a gente no processo aqui de abertura desse nosso vídeo, apresentando a doutora Milena Pitombeira. Milena Pitombeira é médica, neurologista, especialista em esclerose múltipla e, junto com a doutora Gabriela Joca, compõe lá o Centro de Referência do Hospital Geral de Fortaleza, é presidenta da Liga Jovem do Bectrins, enfim, representante das mulheres nessa comunidade médica, nordestina, enfim, toda a força para nós brasileiros. O Dr. Jefferson Becker já está no outro extremo, está lá no sul do país, em Porto Alegre. Ele é professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é presidente do Bectrins, enfim, especialista em esclerose múltipla, e vai apresentar para a gente aqui o que é a terceira recomendação, é como um guideline daquilo que a comunidade médica vem aprendendo. Tá? Então, a primeira recomendação ela vem em caráter emergencial, quase numa urgência ali em março, quando a gente se viu entrando para o olho do furacão, não saímos ainda, né, doutores? E logo no final de março tivemos uma segunda atualização do Bectrins, e agora, no dia 31 de julho, o Bectrins lança a terceira atualização dessa recomendação, que propõe a ser quase um guideline mesmo, e aí fica todo a minha menção positiva a essa atuação do Bectrins de se aproximar da comunidade, enfim, para além da comunidade científica, e trazer de uma forma mais didática, mais fácil da gente entender tudo aquilo que nós, que convivemos com esclerose múltipla, passamos e pensamos, né? Então, aquela coisa, eu posso tomar meu remédio? Eu sou grupo de risco? Eu vou morrer se eu pegar Covid? Qual a chance de morrer? É maior do que alguém que não tem esclerose múltipla? Enfim, essas são dúvidas naturais, para quem não conhece, para aquilo que é desconhecido, e o Bectrins vem agora apresentar. Doutor Jefferson, quando quiser projetar a sua olhinha aí, a gente começa. Passo a palavra para você, então, doutor. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Gustavo, sempre por essa parceria, né, muito profícua. Né? É sempre bom estar contigo e sempre bom estar podendo fazer essas atividades junto com a AME, com a BEM e com todas as associações de pacientes. Né? Só colocar aqui duas coisas importantes. Primeiro, eu queria agradecer a todos que auxiliaram na elaboração desse comunicado, né? Aqui muito especial a Liga Jovem do Bectrins, né? Especial a Milena, ao Dr. Rafael Paternó, ao Dr. Jordani Passos, a doutora Natana Braga, né? E também o pessoal mais da direção do Bectrins, né? O Dr. Dagoberto Calegaro, o Marco Lana Peixoto e Alfredo Damasceno, que construiu a várias mãos essas recomendações. E as recomendações são, na verdade, um resumo, né, de todas essas orientações mundiais, e do aprendizado que a gente está tendo ao longo do tempo. Por isso que já houve 3 comunicações, não porque elas foram mal feitas, mas é porque o conhecimento está sendo adquirido ao longo da pandemia, porque obviamente a gente não sabia nada sobre a Covid antes, né, sobre o SARS-CoV-2. Então a gente precisa, ao longo do tempo, fazer alguns ajustes, né? Então, como o Gustavo colocou, a gente já é a terceira, mas a partir da segunda a gente também começou a fazer 2 versões, uma numa linguagem mais médica, voltada para os médicos, e numa outra voltada para os pacientes, né? E a gente ainda fez uma pequena diferenciação no terceiro, porque a gente recebeu um retorno de que algumas pessoas realmente têm um pouco de dificuldade
para ler decorrência da doença, então a gente fez uma adaptação já num tamanho maior, tentando, enfim, facilitar. Essa é a intenção, que a gente trabalhe juntos para juntos conseguir atingir melhores objetivos. Tá? Então, vamos passar para o comunicado propriamente dito, né? Eu não vou apresentar ele todo, só apresentar as coisas mais importantes dele, tá, Gustavo? Bacana, doutor. Só isso, projetar a tela cheia. Vamos lá. Tá? Então, como regra, esses são os principais tópicos. Tá? Então, primeira coisa, as medicações elas não devem ser interrompidas, né? E a gente sempre tem que levar em consideração a questão do risco da doença e um risco do tratamento. Claro que agora a gente tem uma terceira variável, que é o risco da Covid. Tá? Mas a gente não pode esquecer que, se eu parar de tratar a doença, talvez eu não tenha efeito benéfico ou maléfico em relação à Covid, mas eu certamente vou piorar da doença. Então, parar com o tratamento não é uma boa alternativa. Tá? Então, se for necessário, a gente precisa sim fazer medidas de prevenção mais restritas. Claro que no início a gente sabia que essas restrições, a gente acreditava que essas restrições precisavam ser maior. Hoje já se questiona inclusive se a medicação não pode ser inclusive benéfica para alguns pacientes, né? Ou pelo menos algumas medicações podem talvez até ajudar, né? Na medida que acho que depois a Milena pode ajudar a completar isso aqui, né? A COVID ela pode ser dividida em duas etapas, vamos dizer assim. Uma etapa que seria uma etapa mais viral, uma gripezinha, né? Tá? Mas esse aqui são mais ou menos 80% dos pacientes que ficam só basicamente nessa fase, não evoluem muito além disso. Mas a gente tem esses outros 20% que tem uma doença mais grave. E essa gravidade da doença está relacionada a uma hiperreação do organismo contra o vírus. Então, na tentativa de bloquear o vírus, ele passa a ter uma reação exagerada, e essa reação exagerada causa danos para vários órgãos, especialmente para o pulmão. Tá? Bom, mas isso é o princípio de uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O organismo, por alguma razão qualquer, passa a se atacar e a causar danos, no caso da esclerose múltipla, no sistema nervoso central do paciente. Então, a partir desse princípio e do fato da gente começar a ver que vários pacientes estavam evoluindo de uma maneira... A gente não estava tendo mais casos nos pacientes com esclerose múltipla, assim como não estava tendo mais casos pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, com transplante, com essas pessoas que usam imunossupressor. E a maioria desses pacientes não estavam evoluindo mal. A gente começou a ver que, talvez, essas medicações sejam até benéficas para os pacientes. Mas isso demora um tempo até que a gente vá tendo resultados para dizer que elas são realmente benéficas ou não. Se tu queres complementar alguma coisa, Milena, antes da gente passar tópico a tópico aqui. Sim, bom, olá pessoal, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Gustavo, pelo convite, professor Jefferson, pela oportunidade de estar também aí liderando junto essa recomendação, que para a gente foi muito importante. Então, para pontuar e só especificar algumas coisas do que o professor Jefferson acabou de falar para vocês, ao longo dessa trajetória, vocês puderam ver que o Ceará, ele infelizmente encabeçou a pandemia do ponto de vista de número de casos e então a gente passou por um processo muito intenso de medo, a gente não sabia o que fazer, e quando eu falo medo dos pacientes e falo medo da equipe de saúde também, era tudo muito novo. Então, uma nossa ideia com as recomendações desde o começo
era impactar de tal forma que a gente pudesse ter um canal aberto de comunicação e depois ir atualizando esse conhecimento em construção, que foi o que aconteceu com o passar dos meses. Então, hoje o que a gente consegue dizer com uma segurança é que não devemos parar o tratamento da esclerose múltipla, e o comunicado também abrange os pacientes que vivem com neuromielite óptica, porque a gente tem que ter o cuidado de que essas doenças não saiam do controle. O que deve ser feito é uma aproximação entre equipe de saúde, médico e paciente, para que sejam reforçadas as medidas de prevenção. E à medida que o conhecimento está evoluindo, a gente acha que talvez essas medicações não sejam um fator de risco tão importante. Vale ressaltar aqui, talvez vocês, pacientes, tenham se protegido muito mais, e essa nossa percepção ainda possa mudar com o passar dos meses. Mas, no momento, manter o tratamento, inclusive mudar o tratamento se a sua doença estiver precisando, e a gente vai falar ponto a ponto o que seria mais importante e quais são os pacientes que devem se cuidar mais ainda nesse cenário. Acho que, inicialmente, Sr. Jefferson, era o que eu queria pontuar aí nesse começo de conversa. Obrigado, então, Milena. Doutora, nessa primeira apresentação, uma coisa importante é que essa recomendação também vale, então, para pessoas que convivem com neuromielite óptica. Uma coisa também bacana da gente já ressaltar é essa questão de que, de certa forma, pode ser que o próprio tratamento ajude, né? Uma vez que muitos dos tratamentos eles suprimem, eles seguram um pouco o nosso sistema imunológico, outras dão uma engabelada, é a palavra que me vem à mente, enfim, então uma modulada ali no sistema imunológico, enfim, e isso acho que já são coisas importantes de destacar. Mas, doutor, vamos lá, traz para a gente esses bullets aí para a gente poder falar. Então, a gente também, dentro das recomendações, a gente fala especificamente de cada uma das medicações. Portanto, algumas delas têm ação antiviral já bem definida, como os interferons, eles têm ação antiviral. Outros, como a teriflunomida, provavelmente tenha também, né? E outros estão sendo testados no tratamento da COVID, né? Então, tem estudos com a beta-interferona e com o fingolimod, né? Para tentar trazer. A gente não tem os resultados ainda, né? Mas é bem possível que elas sejam usadas até no tratamento daqui um tempo, né? Mas, assim, em linhas gerais, tá? Quais são as medicações que são bem seguras para a gente usar? São as beta-interferonas e o glatirame, tá? A teriflunomida é muito provavelmente bastante segura, tá? Mas tem alguns poucos pacientes que podem fazer, especialmente no início do tratamento, uma redução importante do número de linfócitos. Então, talvez esses pacientes a gente precise ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Para quem está assistindo a gente, doutor, qual a função dos linfócitos para o nosso organismo e nesse combate aí às infecções? Enfim. Então, se a gente for dividir a imunidade, tá? Didaticamente, eu vou falar meio resumidamente, tá? Mas didaticamente a gente tem duas formas de imunidade. Uma imunidade que já nasceu com a gente chama de imunidade inata. Essa imunidade vai ser a primeira que vai atacar qualquer, né, micro-organismo que invadir a gente, tá? Mas ela é especialmente mais eficaz para tratar bactérias, tá? Depois, num segundo momento, a gente lança a mão de uma imunidade que a gente vai adquirindo com o passar dos anos, seja através de vacina ou através da exposição a alguma dessas medicações, a alguma dessas infecções, né? Então, a gente já fica com aquele sistema já pré-programado, quando aquele vírus, aquela bactéria aparecer de novo, opa, eu conheço isso aqui, e vai lá e ataca, né? Então, a resposta imunológica é mais rápida. E isso é feito principalmente pelos linfócitos, tá? Então, os linfócitos são mais responsáveis por essa imunidade adquirida, e outros leucócitos, né, outros daquelas células brancas que a gente aprende lá na biologia, né, são responsáveis mais pela imunidade inata. E os linfócitos são especialmente importantes em infecções virais, tá? Então, em princípio, a gente ter menos linfócitos, teoricamente,
não seria bom. Tá? Embora alguns estudos aqui agora na Covid-19 mostra que a doença não é mais grave em quem tem mais ou menos linfócitos e que o próprio Covid pode acarretar uma diminuição dos linfócitos também. Tá? Então, essa preocupação que a gente tinha bastante no início, talvez não seja tão impactante agora que a gente está vendo a questão de outros estudos. Tá? Em relação às outras medicações, né, vamos ficar nos orais agora. Tá? A teriflunomida, então, em princípio, é segura, e o fumarato e o fingolimod provavelmente também sejam, mas eles têm uma chance maior, especialmente do fingolimod, de diminuir o número dessas células de defesa, desses linfócitos. Então, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior com essas medicações. Tá? Terceiro grupo de medicações, que são aquelas que a gente recebe na veia, né, as de maior atividade. Tá? Dessas aí, o natalizumab, em princípio, seria a mais segura delas. Tá? E depois as outras são um pouco mais questionáveis agora. Né? O ocrelizumab tem alguns estudos que sugerem que seria mais seguro, tem outros estudos que sugerem que não, que talvez seja a medicação até que mais problema possa dar. Tá? E o alentuzumab, e aqui eu vou incluir uma outra oral, que é a cladribina, tá? Eles diminuem muito o número de linfócitos. Né? Eles praticamente zeram o número de linfócitos. Circulantes, né? Não todos os linfócitos, mas os que estão circulando no sangue. Tá? E demora isso de meses a anos até haver uma repopulação dessas células. Tá? Então, por isso, a gente fica um pouco receoso de que isso não possa causar um malefício maior, porque, enfim, não convém a gente ficar com uma baixa quantidade de linfócitos, certo? Mas tem alguns estudos que sugerem que possivelmente a cladribina não baixe tanto esse número, então possivelmente ela seja segura. Então, esse refinamento a gente vai ter que aprender, por isso que é certo que a gente vai fazer a quarta recomendação em algum momento, à medida que essas informações ficarem mais evidentes. Agora, doutor, uma coisa que você traz aqui, que está projetado, visualmente ela é muito facilitada com um gráfico que vocês fizeram, né? Que uma tabela que mostra, enfim, medicamento por medicamento. Para quem está assistindo a gente vai disponibilizar esse documento na íntegra e dar destaque para essa tabela, porque eu entendo que, enfim, nesse momento, às vezes a gente está mais preocupado com a nossa medicação e com essa interação, mas vale a pena olhar tudo, porque não é só de medicação que a gente fala, né? Então, depois, se quiserem trazer essa perspectiva para além do remédio, eu acho que é bacana. Mas eu tenho uma dúvida. A gente tem visto já questões que vão além do impacto no sistema respiratório, né? E já começam a falar de impactos neurológicos. O quanto que a comunidade médica já sabe sobre isso, dessas complicações, sequelas neurológicas em decorrência da Covid, e o fato de ter esclerose múltipla, se isso é agravado ou não. Doutora Milena, se quiser. Vai ser um prazer responder, Gustavo. Então, nesse sentido, a gente foi descobrindo que a Covid ela era uma doença sistêmica. Então, a gente começou achando que era uma doença que só agredia o pulmão e a gente foi entendendo com o passar do tempo que ela, na verdade, é uma doença de comprometimento sistêmico. O que a gente sabe até agora? Então, a gente tem países que passaram por essa onda, ou estão passando, né, mas pelo menos pelo pico da onda, antes de nós. Então, a gente utiliza essas informações para a gente poder ter mais segurança e entender como se comportar aqui no Brasil. Então, se a gente fala de como a França, a Espanha, a Itália, a Suécia passaram por isso, até o momento,
ter esclerose múltipla, viver com esclerose múltipla não é um fator de risco sozinho para ter Covid grave ou ter nenhuma manifestação neurológica da Covid. E eu acho que isso é muito importante de pontuar. Então, só o fato de ter esse diagnóstico ou de esclerose múltipla ou de neuromielite óptica, isso não aumenta a chance de ter Covid grave. O que a gente observou enquanto comunidade médica de complicações neurológicas da Covid-19 foram muito mais no âmbito das doenças cerebrovasculares. Então, as tromboses, os AVCs, eles foram muito mais frequentes do que qualquer manifestação associada a, digamos assim, a parte imunológica, neurológica. Então, a taxa de eventos neuroimunológicos é mínima em todos os estudos até agora. Então, não deve ser, até o momento, uma preocupação. Lógico, volto a ressaltar. Todos nós, médicos e pacientes, estávamos com muito medo no começo, então nós nos protegemos mais, nós fomos mais rigorosos nas nossas medidas de isolamento, então a nossa percepção ainda pode mudar, mas o que sabemos até agora é que não, a gente não precisa ficar assustado. Só o fato de ser portador, de conviver, né, com a esclerose múltipla, com a neuromielite óptica. O que é importante, contudo, pontuar? Esses países que passaram antes de nós e conseguiram organizar, até porque eu queria deixar isso bem claro, fazer ciência e coletar dados no meio da pandemia foi um desafio muito grande para todo mundo, né? Lá fora e para a gente brasileiro também. Então, ter noção exata do que está acontecendo requer que a gente analise, guarde a informação. É importante que os pacientes que tenham idade mais avançada, ou seja, fatores que são associados à COVID isoladamente, não necessariamente a esclerose múltipla. Os pacientes que estão acima da 5ª, 6ª década de vida, pacientes que têm maior incapacidade, ou seja, que já têm uma dificuldade maior, por exemplo, de locomoção, ou que eventualmente têm algum surto que tenha deixado alguma sequela respiratória, ou pacientes que têm obesidade, e isso a gente observou claramente, inclusive nos pacientes mais jovens, tá? Foram fatores que sim se associaram nos pacientes que tinham esclerose múltipla a ter uma COVID mais severa, mais grave. Isso foi uma observação de um estudo bem mais amplo do que aconteceu na França. Então, é muito mais importante você, enquanto paciente, entender quais são os seus outros fatores de risco, se você é obeso, se você é hipertenso, diabético, se você é mais velho, para você tomar as medidas de proteção adequadas. Então, quando você pontuou, Gustavo, e isso foi uma intenção nossa, e para além da medicação, que até o momento se mostra um fator não tão preocupante como a gente achava que ia ser no começo, mas se preocupar com um todo, né? Todas as outras questões que cada pessoa, que cada paciente apresenta, e lançar mão de estratégias que seriam para todos nós. Então, qual é o paciente que precisa ter mais cuidado com o isolamento, com a lavagem de mãos, usar máscara, de evitar contato com pessoas doentes, evitar aglomerações? É o paciente que tem, talvez, esses outros fatores de risco associados, até um pouco mais importante do que a medicação em si até o momento, do que a gente tem de conhecimento, e que esse paciente deve estar sempre atento ao momento epidemiológico da sua cidade, porque a gente é um continente, né, assim, a gente é um país que vale pela Europa inteira. Então, o que eu estou dizendo para Fortaleza, às vezes não serve agora para o que está acontecendo em Porto Alegre, o que eu digo para Porto Alegre não serve para o que está acontecendo em São Paulo. Então, nada do que a gente fala de recomendação de fique em casa, não saia, isolamento total, não converse com ninguém, isso não é absoluto em nenhum momento. Precisa contextualizar sempre onde você mora, como está a situação epidemiológica, procure fontes confiáveis, sempre busque a informação no site, na Secretaria de Saúde do Estado, do seu estado, da sua cidade, ou converse com o centro de referência e pergunte o que eles estão recomendando que você faça agora. Não tome como uma verdade absoluta a recomendação, mas sim, esteja atento. Se você tem outras comorbidades, você precisa ter mais atenção às medidas de higiene, né, respiratória e de isolamento, distanciamento, até que eu prefiro essa palavra, porque também, do ponto de vista mental, a pandemia, ela chegou forte para muita gente, né? Então, eu queria só aproveitar essa questão que eu puxei um pouco aqui falando da saúde mental, que é um segundo ponto aí do que o Dr. Jefferson projetou na tela. A gente teve casos de pacientes que estavam em surto, né, e que por medo, eles não estavam com Covid, mas por medo eles não saíram de casa, eles não procuraram ajuda, eles não foram ao seu centro de referência ou procuraram o seu médico assistente. Então, essa é outra coisa que eu queria pontuar. Se você tiver com sintoma de surto, você deve procurar uma orientação.
não suspender a sua terapia, procurar orientação. A maior parte dos centros, a maior parte dos colegas médicos, eles disponibilizaram ferramentas de telemedicina, então um telefone, um e-mail, uma maneira de você receber uma orientação e não deixar de procurar ajuda se tiver com um sintoma de surto que pode eventualmente deixar uma sequela. Então, é o que a gente sabe até agora, tratar o surto, principalmente se ele te trouxer alguma incapacidade, para o paciente, é super importante e deve sim ser considerado mesmo no contexto da pandemia, tá? Então, acho que são coisas que eu queria muito trazer e deixar bem claro, bem assentado para todos nós. Muito legal essa visão, né, bem holística de tudo que compõe a vida de quem passa por esse momento. A questão da saúde mental, ela é super importante da gente falar, né, saúde emocional, e o quanto isso pode agravar doenças autoimunes, né, do estresse, de outras situações. Agora, tem uma questão curiosa que vale a pena ser dita, que muitas vezes também tem os cuidadores, as pessoas próximas aos pacientes. Uma coisa importante da gente falar, pelo que eu entendi, então, uma pessoa com esclerose múltipla, ela não tem mais chance de pegar a COVID. Tudo isso vai da exposição, né? Então, é importante a gente trazer que a chance de pegar a COVID-19 é igual para todo mundo que se expõe de uma forma menos responsável, seja pela falta do uso da máscara, pela falta do cumprimento de todas as recomendações, principalmente da OMS. Isso eu posso afirmar, né, doutora? Então, quem tem esclerose não tem mais chance de pegar Covid. Até onde a gente sabe, não teve uma diferença tão grande da população geral, né? Lógico, a gente talvez tenha uma percepção falha, como eu falei, todos os pacientes se protegeram mais. Então, o que a gente tem de dado até agora é baseado nesse primeiro momento. Mas o que eu acho que é mais importante ainda, Gustavo, do que pegar a Covid-19 é desenvolver uma Covid-19 grave. Esse é o nosso maior medo, né? Porque, por exemplo, eu já tive Covid-19, trabalhando como médica na linha de frente, tive sintomas frustros, não tive nada além de uma dor de garganta e uma fadiga, e muitos pacientes nossos também tiveram sintomas muito leves. Então, eu não sei, eu acho que talvez o melhor da gente afirmar é que até o momento ter Covid-19 grave não é determinante em quem tem esclerose múltipla. Os outros fatores, a visão holística, ela importa até o momento mais. Então, é uma equação, tem que colocar os outros fatores, a medicação que está em uso, a exposição, tudo isso importa. É importante reforçar, né, que, complementando isso que a Milena está falando, que isso então não serve agora de forma alguma para que a gente relaxe. Eu estou usando remédio, então agora eu posso sair sem máscara, eu posso fazer... Não, porque a gente também não tem certeza se essa evolução possivelmente melhor, não é como a Milena enfatizou, exatamente pelo fato de que vários pacientes, né, via de regra, se cuidaram muito mais, né? Então, esse é um aspecto bem importante. Eu insisto na relação dessa questão da saúde emocional e mental. Você vê muita gente com ansiedade nessa quarentena, e aí a ansiedade, tem até consulta pública rolando aí sobre obesidade, ansiedade, muitas pessoas transferem a ansiedade para um uso excessivo de álcool, para uma alimentação, enfim, menos balanceada, mais churrascos, hambúrgueres e massas para poder lidar com esse momento difícil. E por mais difícil que seja, é importante, então, entender que nem sempre é a esclerose múltipla o principal, ou a neuromielite óptica, o principal ponto para a gente se preocupar. Às vezes a própria obesidade, enfim, tem muito mais a ver com esses quadros mais graves aí. Então, é uma excelente dica. Eu entendo que todo esse documento, essas recomendações, elas trazem de uma forma super facilitada. Isso, para quem está assistindo a gente, vai ficar disponível. A gente vai deixar todos os links para acesso, para você poder baixar. A gente já mandou para a nossa base e a gente vem mantendo esse contato com o pessoal do Bactrins para, assim que houver uma quarta recomendação, espero não chegarmos a 11 recomendações, como já se traçou um limiar aí de efetividade.
em alguns outros lugares de avaliação, mas que quando a gente tem, a gente já possa dividir com toda a base. Doutor Jefferson, doutora Milena, algo mais a acrescentar? Como que a gente está aí na apresentação? Não, então, a Milena ressaltou bem essa questão do tratamento de fase aguda, que é importante fazer, pelo menos entrar em contato com os pacientes. Hoje em dia você está tendo bem mais cuidados, né, para fazer. Então, muitas unidades para fazer o tratamento agudo foram separados das unidades de internação para que não misture esses pacientes. Então, fundamental a gente pelo menos entrar em contato com o seu médico, né? Essa questão de outras critérios de pior gravidade, isso foi abordado. A questão de vacinas também foi colocado, né? Era importante a gente fazer as vacinas que têm que ser feitas, especialmente que protejam o pulmão, né? Então, das outras gripes, já que a gente sabe que ainda não tem uma vacina que tenha sido verdadeiramente testada. Essa da Rússia, em princípio, não foi feito o estudo de fase 3, né, que é o estudo definitivo, né? E pneumococos e hemófilos, porque protegem bastante essas questões respiratórias. Outra questão importante é se, tá bom, o paciente pegou a infecção, o Covid-19, eu preciso parar, então, agora a droga modificadora da doença, já que algumas delas diminuem um pouco a imunidade, né? A impressão, acho que da maioria das pessoas hoje é que não se deve suspender, exceto se o paciente, claro, tiver com nível muito baixo de linfócitos, né? Talvez a gente tenha que suspender uma que outra medicação, fingolimod, fumarato, para tentar levantar esse número de linfócitos, né? E outro aspecto importante, como a Milena também enfatizou, são essas questões de retornar às suas atividades. Isso deve ser feito de novo, caso a caso. A gente tem que pensar, né, porque os estados estão tendo situações diferentes, né? O Rio Grande do Sul praticamente não tinha casos, enquanto lá no Ceará, em São Paulo e Rio, estava explodindo, né? E Amazonas também. Agora há pouco o Rio Grande do Sul tinha aumentado, toda a região tinha aumentado, né? E a região norte vinha diminuindo, mas ontem eu vi um dado de que Amazonas voltou a crescer de novo. Então, a gente não pode abaixar a guarda. Enquanto a gente não tiver ou a vacina ou um tratamento verdadeiramente eficaz, eu não quero entrar aqui em questões político-ideológicas que parece que estão misturando essa questão do tratamento, mas a verdade é que, cientificamente, a gente não tem nenhum tratamento eficaz, nem mesmo preventivo para o Covid-19. A prevenção é usar máscara, evitar contato público, lavar as mãos, fazer higiene, ter todos esses cuidados importantes, como a Milena já tinha enfatizado antes. Essa última fala, ela quase dá uma outra live, né? Dessa politização que a gente vem passando. Aí você me dá uma deixa para promover um texto que a gente publicou recente sobre a ideologização da saúde e o quanto a gente passa por cima de evidências ou da falta de evidências e toma decisões muito mais pautadas naquilo que a gente acredita do que naquilo que de fato é provado. Então, se você tem interesse em conhecer, dá uma olhada lá. Esse texto foi escrito pelo Jota, um historiador, doutor aqui, que enfim, tem esclerose múltipla e foi atrás de falar mais sobre isso. Me deu uma boa deixa para fazer esse merchan, doutor. E aí a gente está para vocês. O que vocês quiserem trazer nesse momento, a gente vai falando. Fiquem à vontade. Doutora Milena, algo a destacar? Bom, eu acho que é super importante isso que você falou, Gustavo, que é a questão da gente, tanto enquanto equipe de saúde, a gente sabe o que acontece no meio médico, no meio dos pacientes, a gente procurar a melhor evidência disponível, e a gente está falando de ciência mesmo, então, independente de posicionamentos, procurar
tomar a melhor decisão para você, enquanto paciente, para você mesmo, né? Eu sempre digo que é cuidado compartilhado, a decisão é nossa, é minha e sua. Então, eu te explico quais são os riscos que a gente está vivendo agora e a gente vai tomar essa decisão juntos, né? Então, é muito importante que a gente deixe um pouco de lado isso nesse momento que é tão crítico, que a gente... Já era difícil tomar decisão na maior parte das vezes que a gente se encontra com o paciente, que ele se encontra com a gente. Agora a gente somou a Covid-19. Então a gente precisa sempre ter essa clareza, essa tranquilidade de conversar e de se embasar em ciência e tendo a certeza absoluta de que ciência é dinâmico e que o que a gente está falando aqui nessa live hoje e internet tudo fica para o resto da vida, né? Então, mas daqui a um mês ou dois, quando a gente tiver uma próxima recomendação, algumas coisas podem ter mudado. Então, estar atento às mudanças, né? Buscar informação em locais de qualidade confiáveis, como a AME, a BEM, Bactrins, a Secretaria de Saúde do seu estado, eventualmente vai ter uma situação epidemiológica melhor para te posicionar e sempre conversar com a sua equipe, né? Você tem que ter uma proximidade muito grande, isso o Beckman sempre reforça isso, a importância de estar junto do paciente e do paciente estar junto da sua equipe, porque as decisões têm que ser compartilhadas, não vai ter nenhuma orientação aqui que vai ser 100% aprovada, selo e metro, não, né, vai dar certo, não, é tudo dinâmico e a gente precisa sempre estar conversando sobre isso. Acho que eu queria que todos os pacientes que tivessem acesso a esse vídeo dessem uma olhada nas recomendações, a gente escreveu com o intuito de ser acessível mesmo, inclusive o tamanho da letra, as informações, para que sejam úteis em todos os sentidos, não só especificamente em relação àquela medicação que você usa e que você quer ler sobre, mas eu acho que em relação a todo um contexto, porque isso é uma questão de sociedade. A gente agora só vai sair dessa se a gente trabalhar mesmo em equipe. Falando nisso, essa fala é muito importante para destacar a importância dessa relação médico-paciente, né, dessa troca. A gente sabe que muitas vezes nem sempre a pessoa que convive com esclerose múltipla ela tem a condição de manter-se isolada ou distanciada, então de repente ela já está voltando às suas atividades, e de novo esse documento ele é muito importante para isso, né? E deve existir vida para além da Covid-19, e a ideia é que a gente vá aprendendo como fazer isso, de novo destacando a importância da relação médico-paciente, que eu acho que nesse momento e sempre ela é muito importante. Eu brinco que o meu médico é o meu namorado, né? Então, assim, ele vai seguir para o resto da vida comigo e a gente tem que sempre ter esse diálogo. Não pode ser aquele casal chato, sabe? Que vai jantar e ninguém fala com ninguém, os dois ficam mudos, em silêncio, mexendo no celular. Não pode. Essa relação médico-paciente tem que ser aquele primeiro jantar de dois apaixonados sempre, um dividindo a vida do outro, para a gente poder aprender a como ir ajustando essas arestas aí, daquilo que a gente não sabe e está conhecendo. Então, essa sua fala é super importante, doutora Milena, até porque quando a gente vai para além do remédio, aí sim é que tem a vida, né? E nesse momento vem todas as dúvidas. Posso fazer atividade física? É seguro? Puxa, mas a atividade física é super importante para quem convive com esclerose múltipla. Se eu tenho uma sequela que resultou em uma outra comorbidade, ou, por exemplo, se eu fico mais, se eu tenho uma tetraplegia, ou se eu estou numa situação de cadeira de roda, quais os olhares que eu tenho que ter para além do meu remédio, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é importante e espero que quem tem acesso ao documento consiga encontrar. E aí, depois, com esse documento, leva para o seu médico, ainda que ele não faça parte do Bactrins, com certeza ele também vai se referenciar bastante em cima disso. Dr. Jefferson, quer trazer alguma coisa a mais? Não, eu acho que é fundamentalmente isso, né? São os dados, então essas recomendações elas se baseiam principalmente nessas questões dos tratamentos. Eu recomendo realmente, como tu colocasse ali, que dê uma olhada nessa tabela que tem ali dentro, tem uma lida, né? E entrem, mas fundamentalmente talvez a coisa mais importante é isso, entre em contato com o seu médico, mesmo que a gente, por alguma razão, esteja mais limitado o atendimento, alguns ambulatórios ao longo do país todo não voltaram ainda, ou estão sendo, enfim, via telefone, via web, via o que for, né? Mas é fundamental que a gente
não pare o tratamento e entre em contato com o seu médico. Eu estava revisando esses dias um dado dos Estados Unidos que 23%, se eu não estou enganado, dos pacientes pararam ou reduziram o seu tratamento, né, sem falar para o seu médico, né? Então, isso é um risco muito grande, né? E nesse momento da pandemia, né, a gente está ouvindo muita coisa de muita gente com um nível de pesquisa, às vezes nenhum, né? Às vezes é só para, enfim, porque a pessoa está assustada e quer deixar os outros assustados também, não estou dizendo que seja por mal, né? Mas isso acaba impactando, e de novo, a esclerose múltipla, assim como outras doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, às vezes a gente não nota, está tudo bem, então não preciso me cuidar mais, então eu vou parar agora, porque aí eu diminuo o risco, e talvez até não diminua, talvez até piore, né, o risco da Covid, porque lá na frente aí volta isso aqui. Mas, às vezes, o tempo que a gente perdeu, isso tem várias pesquisas mostrando, como grupo de pessoas, pelo menos, não se recupera mais. Claro que a gente sabe que, quando a gente fala num indivíduo, é diferente, mas eu não tenho como saber. Por exemplo, hoje eu atendi um paciente que é do Maranhão, ele está aqui no Rio Grande do Sul agora, né? Do interior do Maranhão, não me lembro a cidade que ele falou. Eles tinham, eles eram 13 filhos, tá? Ele está aqui no Rio Grande do Sul, então não pegou, né? Todos os outros 11 dos 12 filhos pegaram a doença, assim como os pais dele. O pai faleceu de Covid, tá? A mãe foi para a UTI, mas agora está bem. 11 dos outros 12 irmãos que estavam lá pegaram, e uma irmã não pegou. Fez exame, também não pegou, mesmo convivendo todos eles juntos. O que ela tem de diferente que fez com que ela não pegasse a infecção? Né? Então, a gente ainda tem algumas coisas que a gente não sabe, e talvez demore anos para saber por que alguns têm um fator de proteção e outros não. Por que a gente vê gente de 28, 29, 30, 35 anos falecendo sem ser obeso, sem ser cadeirante, sem ser... Então, tem vários outros fatores que a gente não conhece. Consequentemente, a gente tem que manter a guarda, a proteção elevada. Se a gente não mantiver, talvez não dê tempo para a gente reverter isso aí. É isso. E falando em tempo, sempre é tempo da gente destacar a importância da prevenção, né? A gente no Brasil, a gente tem um olhar muito para tratar a doença e não para tratar, como na área da saúde se fala, o doente, né? Principalmente antes dele estar doente. Então, assim, tratar a prevenção é um mal que a gente vê quando a gente vai olhar a atenção primária, né, subfinanciada, desfinanciada, porque o Brasil não enxerga a importância da gente prevenir, mas a gente tem a chance de fazer isso nas nossas vidas, né? Então, mais uma vez, é por isso que a importância da gente divulgar conteúdos como esse, a importância de você, enfim, se empoderar, porque por nós, só nós podemos fazer, enfim, para todo o resto, converse com o seu médico, para todo o resto, use materiais super importantes e bem fundamentados, como esse que o pessoal do Becklins compartilha com a gente hoje. Se a gente ainda não abordou tudo, fiquem à vontade, se não, eu quero só agradecer, enfim, em nome de todas as pessoas que vivem com esclerose e que querem conhecer mais, querem se cuidar, querem trabalhar a prevenção dos problemas, e esse documento ele é muito importante para a comunidade. Então, muito obrigado. E aí, Dr. Jefferson, Milena, palavras finais, considerações? Bom, eu quero agradecer, Gustavo. Eu acho que esse é um canal de comunicação fantástico e sempre foi uma vontade nossa tentar chegar mais perto. Eu e o Dr. Jefferson até brincou que a gente não tem experiência com história de live, mas eu espero que a gente tenha conseguido passar a informação adequada
de qualidade. A gente precisa ocupar esse espaço, eu sempre falo isso, a gente não pode só estar reclamando de pessoas que não têm um nível de ciência, de comprometimento ou de pesquisa que estão ocupando. Então, vamos lá, vamos ocupar, vamos passar a informação de qualidade, vamos fazer com que ela chegue a quem precisa chegar. E te agradeço pelo espaço, agradeço ao Bectrins e ao professor Jefferson pela a oportunidade de estar junto desse projeto no meio de um momento tão único. E quem sabe, não, com certeza a gente está conseguindo aí fazer a diferença no dia a dia das pessoas que vivem com esclerose múltipla. Com certeza. Obrigada. Eu queria... Vai lá, doutor, vai lá. Oi? Eu já emendei aqui. Eu vai queria lá. Agradecer, então, de novo, Gustavo, o papel de todas as associações, da AME em especial, é impressionante, é incrível e é absolutamente fundamental. E a gente entende que, como a gente está na mesma barca, a gente tem que estar sempre, obrigatoriamente, juntos, né? E essa vai ser sempre a intenção do Bectrins. Então, sempre que tu precisares, achares alguma coisa importante, né, por favor, nos acione. Assim como a gente também tem procurado vocês, a gente fez essa recomendação e tão logo a gente postou, né, para os mestres, a gente já no minuto seguinte postou, encaminhou, eu mesmo encaminhei para ti, para o pessoal da BEM, né, então isso é fundamental. E claro que aqui a gente não teve a oportunidade de fazer perguntas, né, isso não está sendo ao vivo, mas para quem tiver interesse, né, para responder essas e outras perguntas, né, eu queria só recordar, e depois a AME vai disponibilizar isso, né, a gente vai estar promovendo agora no dia 29 de agosto, né, o dia do paciente, para abordar questões da esclerose múltipla, principalmente, mas também de neuromielite óptica, né, o evento vai ser online, gratuito, inteiramente em português, então a gente convida a todos que participem. Vai ser um sábado, não vai atrapalhar em princípio, né, a atividade profissional aí de ninguém. E de novo agradecer a Milena, a todo o pessoal da Liga, a todos os demais, né, coordenadores do Beckr's por ajudar nessas atividades, né, todos os participantes do Beckr's e em especial também a ti, Gustavo, por possibilitar a gente fazer essa interação maior. Muito obrigado. Eu te agradeço, como eu carinhosamente chamo, Jeff. Milena, foi um prazer. A gente se conheceu agora há pouco, mas, enfim, já tem essa afinidade. Aqui na AME a gente fala que informação é o melhor remédio. Agora, Agosto Laranja, a gente está com um mote chamado Informação Muda Vidas. Nesse caso aqui, ela pode salvar vidas. Então, é muito importante a gente sempre estar atento. O Dia do Paciente, dia 29, eu tenho um carinho muito especial, participo desde a primeira edição, colaboro, aprendo muito, e é um momento onde a comunidade médica, que produz tantas coisas incríveis, também leva coisas de uma forma super didática para uma comunidade cada vez mais sedenta aí de informação, né? Tanto em neuromielite óptica quanto em esclerose múltipla, a gente é bem engajado nessa busca por informação. Então é isso, você que acompanhou a gente até o final, super obrigado.